As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha só, imagine. Os reis da terra, essa parte que eu quero gastar um pouquinho de tempo com você. Isso aqui me tocou bastante quando eu li isso uns tempos atrás. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Vou dar uma parada aqui e eu vou explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Essa pandemia que surgiu agora foi algo inesperado. Ninguém esperava isso. Parece que do nada apareceu esse vírus que veio lá da China. A verdadeira origem é um mistério até hoje. Se realmente surgiu naquele mercado de animais vivos que os chineses compravam para matar e comer, se esse vírus veio do morcego, ou se esse vírus veio de um laboratório, e esse laboratório estava sendo administrado pelos chineses, que estavam desenvolvendo esse vírus, ou esse vírus foi desenvolvido com parceria entre algumas potências ocidentais e a China. Isso tudo é um mistério hoje. Essas coisas não são fake news, essas coisas estão ali, existe hoje investigação. Eu não sei se a gente vai descobrir, porque tudo está sendo encoberto ali. E, ao que tudo indica, existe a participação das potências ocidentais. Estavam interessados nesse vírus que os chineses estavam pesquisando. E daí parece que houve um vazamento. Escapou, quebrou lá um frasco, daí os vírus escaparam. Ninguém sabe. Mas não interessa. O que interessa é que tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus permitiu. E aconteceu a pandemia. Para se cumprir as profecias. E Deus está usando a pandemia para enviar uma mensagem para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são os governantes dessa terra. Aqueles que, entre aspas, governam o mundo, que são exatamente esses grandes comandantes, ricos, poderosos, etc., os presidentes, os governantes, as autoridades. O que existe na Terra hoje? Existe uma rejeição contra Deus. Existe uma rebelião contra Deus. Deus não é reconhecido. A grande maioria das pessoas do mundo, os governantes, os intelectuais, etc., etc., não reconhecem a existência de Deus. Existem alguns que se dizem cristãos, mas eles agem pela ação deles, se dá para ver claramente que não tem realidade nenhuma da vida de Cristo. Então, o mundo hoje é uma cultura totalmente separada de Deus, totalmente contra Deus, ignorando a existência de Deus. E, se você voltar para a Bíblia, para Gênesis capítulo 11, pouco tempo depois do dilúvio, o que houve ali? Logo após o dilúvio, você deveria imaginar que a humanidade deveria ter se arrependido e logo, através de Noé e sua família. Começou com Noé, parece que é como se o mundo tivesse sido recriado. Mas, por causa da genética humana que já estava contaminada pelo pecado, logo, pouco tempo depois do dilúvio, a família de Noé mesmo se multiplicou e a humanidade se desviou mais uma vez e caiu no pecado. Caiu no pecado. E isso culminou na Torre de Babel. Então, vamos ler, queridos irmãos. Eu acho que nessa questão vale a pena abrir um pequeno parêntese e ler esse assunto para a gente poder entender um pouquinho a situação da pandemia de hoje. É importante entender o que está ocorrendo hoje.
Então, Gênesis capítulo 11, versículo 1 fala: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O que esse versículo está dizendo? Que havia unidade na terra naquele momento. Todos os homens eram um, falavam uma só língua. Eles cooperavam entre si, eles trabalhavam entre si, ao contrário de hoje, que cada país é por si, e cada país levanta-se contra outro país, nação contra nação, reino contra reino. Mas naquela época eles eram um. Podia haver, talvez, conflitos individuais, assassinatos, mas eram coisas pessoais. Mas entre países, eles eram um. Havia uma língua só, como se fosse um só país. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde! Eu vou usar um português mais moderno. Venham, venham, façamos tijolos. Vamos queimar bem esses tijolos. Então, eles fizeram fornos para queimar os tijolos, né? Como existe aí perto do Rio Claro, Santa Gertrude, né? Você vai lá, você precisa comprar tijolo, comprar telha, é lá que a gente compra, tá? Então, todas aquelas cerâmicas, né? Tudo. Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Esse versículo é extremamente significativo. Deus criou o mundo, Deus criou a terra, Deus criou o homem. E tudo que Deus faz não é com tijolo, é com pedra. Inclusive, no Novo Testamento fala que nós somos pedras vivas, não tijolos vivos, pedras vivas. O templo foi feito totalmente de pedra. Inclusive, Mateus 24, né? No começo, os discípulos se admiraram. Olha que essas pedras, é pedra. Deus não construi com tijolo. A construção de Deus é sempre com pedras, algo que Deus criou. Tijolo é fabricação humana, é cultura humana. Então, o homem, já em Gênesis 11, criou uma cultura, uma civilização à parte de Deus. Não queria depender de Deus. O homem começou com a sua tecnologia. Sabe, irmãos, a tecnologia humana, por melhor que seja, por boa que seja, inclusive a participar dessa conferência através da tecnologia humana, nós estamos usando para as coisas de Deus. Mas se você não tomar cuidado, a tecnologia humana é para levar o homem a ficar independente de Deus, não depender mais de Deus. Então, aqui, eles construíram tijolos, fizeram tijolos para substituir as coisas naturais que Deus fez. Então, o que aconteceu? E eles fizeram também betume como argamassa, usaram betume como argamassa para poder juntar os tijolos na construção. Daí falaram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo, né, chegue até os céus. Olha só, eles queriam chegar até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Que princípio é esse? É o princípio satânico. Satanás era uma criatura, um arcanjo, mas ele queria ser igual a Deus, ele queria chegar até o céu. Então, esse princípio de Babel é o mesmo princípio satânico. O homem queria ser igual a Deus. E queria tornar célebre o seu nome. Eles rejeitaram o nome do Senhor, o nome de Jeová, o nome do Senhor. Eles queriam o seu nome, queriam perpetuar o seu nome, para que não nos espalhemos pela terra. Então, o que Deus fez? O Senhor, então, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Daí o Senhor falou, o Deus triuno falou: Eis que o povo é um. O povo é um. Até naquela época, o povo era um. E todos têm a mesma língua, a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. O que eles estão fazendo aqui com essa Torre de Babel é só o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ou seja, usando outra frase, não vai ter limite, porque agora ninguém vai segurar eles mais. Ninguém vai segurá-los. Começaram agora o negócio, eles vão tocar para frente, eles são um, não tem mais como segurá-los. O céu é o limite para o que eles querem fazer. Daí o que disse Deus? Vinde, façamos, desçamos e confundamos ali
a sua língua, para que não entenda um ao outro a língua, para que um não entenda a língua do outro. Daí o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Daí pararam de edificar. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Foi aí que houve a divisão da humanidade. Aí surgiram as nações, surgiram os países, daí cada país por si, com a sua língua, daí surgiram as diferentes culturas em diferentes lugares da terra, daí surgiram os conflitos entre os diferentes países, diferentes povos, diferentes línguas, daí surgiram as guerras, e a humanidade ficou dividida até os dias de hoje. Quando vier o anticristo, ele vai unificar a terra outra vez. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, queridos irmãos, isso aqui é a base para o que eu quero falar. Deus os dispersou por toda a terra, mas Deus não derrubou a Torre de Babel. Eles só pararam de construir. Mas logo, pouco tempo depois, se você continuar lendo a Bíblia, apesar de a Bíblia não falar isso, o homem daí retomou a construção dessa torre. Hoje, no século 21, essa torre está muito alta e está muito fortificada. É uma torre com grande diâmetro. Essa torre de Babel, a palavra Babel é a palavra que deu origem à Babilônia. Babilônia. As primeiras duas sílabas, de Babilônia, vem de Babel, que significa confusão. O mundo hoje está numa confusão, num caos. E essa torre de Babel de hoje, quais são os componentes da torre de Babel de hoje? Primeiro, é a tecnologia humana. Segundo, os avanços da medicina, que Deus comprovou, por mais que o homem se gabe dos avanços da medicina, Deus provou agora que essa medicina não está nada avançada. Mandou um pequeno vírus, que nem sequer é um organismo vivo, e o homem não sabe mais o que fazer. Até hoje estão pesquisando, e existem agora os efeitos colaterais daqueles que foram curados da Covid-19, mas tem efeitos colaterais que o homem não está entendendo, os médicos não estão entendendo. Muitos efeitos colaterais. Sequelas, para quem já pegou a Covid. Então, a medicina, afinal, não está tão avançada. Que mais? O sistema financeiro faz parte dessa torre. A indústria e comércio. Os sistemas de entretenimento. Hollywood, os esportes, tudo. Etc, etc. A alimentação, a indústria alimentícia, os restaurantes, etc, etc. Tudo isso faz parte da Torre de Babel. E essa Torre de Babel hoje, sabe como é que chama? É a Grande Babilônia. É a Grande Babilônia de Apocalipse 18. Então vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse 18. Isso nos assusta um pouco, queridos irmãos, porque mostra que já estamos chegando nos tempos apocalípticos. Apocalipse 18, versículo 1 fala: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Se você ler agora o restante, né, do capítulo 18, você vai ver exatamente toda a questão da tecnologia, avanço da medicina, indústria e comércio, etc, etc. E os homens vão chorar, porque a Babilônia está sendo derrubada. Na verdade, o choro já começou hoje. Deus já está movendo o seu dedo, e a grande Babilônia já está caindo. Já está caindo. Então, essa é a mensagem que Deus está enviando para os governantes. Qual é a mensagem? É que vocês decidiram ter uma civilização, uma cultura sem Deus. Vocês vivem como se eu não existisse. Vocês acham que vocês estão no poder, que vocês que estão controlando o mundo. Mas eu quero mostrar para vocês
que existe um rei neste universo. Existe alguém sentado no trono. Existe um Deus neste universo. Deus não está morto. Eu estou aqui. Apesar de os homens não reconhecerem, Deus está enviando essa mensagem para os governantes e também por tabela para todos os seres humanos, para dar a oportunidade para que as pessoas possam se arrepender e se voltar para Deus e receber a salvação de Deus. Então, agora, o que o capítulo 6, nesses versículos que eu li, tem a ver com isso? Hoje, versículo 15, hoje os reis da terra, os presidentes, as autoridades, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, negam a existência de Deus. Rejeitam a autoridade de Deus. Dizem que Deus não existe. E usam a ciência, usam a tecnologia para substituir a Deus. Eles constroem para si prédios, edifícios. Queridos irmãos, em 2011, a derrubada das Torres Gêmeas já foi algo simbólico. As Torres Gêmeas simbolizam, de certa maneira, a Grande Babilônia. E desde então, Deus está derrubando, começando a derrubar. O homem confia nas suas edificações. O homem confia nas suas coisas. Olha só. Só que quando as catástrofes sobrenaturais de Apocalipse 6 começaram a ocorrer, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam onde? Não nas suas edificações de alvenaria, não nas suas torres feitas de tijolos e de blocos e de concreto armado. Eles foram se esconder onde? Nas cavernas e nos penhascos dos montes. Voltaram para as pedras, para a criação natural. E disseram aos montes e aos rochedos, o lugar mais seguro que eles encontraram, agora eles se deram conta, não é a criação deles, a invenção deles, as construções deles, mas são as coisas que Deus criou. Daí eles vão dizer para os montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos. Olha só, escondei-nos de quem? Todo esse tempo eles ignoraram, negaram a existência de Deus, rejeitaram a Deus. Mas eles vão reconhecer naquela época, escondei-nos da face de quem? Daquele que se assenta no trono. Hoje eles negam que tem alguém sentado no trono. Deus está mandando uma mensagem para eles. Tem alguém sentado no trono. Eles negam hoje. Mas naquele dia eles vão reconhecer. Tem alguém sentado no trono. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Eles vão reconhecer, mas eles não falaram que querem aceitar a Deus, querem aceitar Jesus, se arrependeram, não. Eles querem se esconder. E eles que negam a Jesus vão reconhecer que existe um cordeiro e que o cordeiro está irado. Escondei-nos da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem que pode suster-se?